Olá pessoal, eu sou Vinícius Zongarato e dando início à nossa terceira parte do curso sobre a reforma trabalhista do Supere Conhecimento Compartilhado. Nessa terceira parte, a gente vai falar de dois itens bastante relevantes sobre a reforma trabalhista. O primeiro foi o estabelecimento de regras objetivas para a equiparação salarial entre funcionários. E em um segundo momento, vamos tratar da situação da rescisão do contrato de trabalho. Agora haverão novas modalidades, novas formas de rescindir um contrato de trabalho, de forma a facilitar para ambas as partes esse momento tão difícil do encerramento de um contrato de trabalho. Então, pessoal, o primeiro tópico que a gente se propõe a falar nessa terceira parte do nosso curso sobre a reforma trabalhista trata da equiparação salarial entre funcionários. Esse é um outro tema que trazia uma enorme insegurança jurídica, especialmente para os empregadores, mas também para os trabalhadores. Por quê? Porque não havia na CLT nenhuma previsão específica, algo objetivo, que regrasse como funciona e quais os parâmetros a serem utilizados para se reconhecer uma equiparação salarial. Dessa forma, qualquer funcionário que entendesse que exercesse a mesma função de um colega de maior remuneração, acabava buscando essa equiparação na justiça. E não havia segurança nem para o funcionário nem para o empregador. Afinal, dependendo do entendimento judicial, para a mesma situação se tinha decisões diferentes. Ou seja, determinado juiz entende que a função de A era igual à função de B, enquanto que outro juiz entenderia diferente, a mesma função de A não seria igual à função do B. Então isso era muito inseguro e era bastante dificultoso. Entretanto, a reforma trabalhista, agora sancionada pelo presidente Michel Temer no dia 13 de julho, ela traz um novo regramento, ele traz de forma objetiva critérios para que seja reconhecida uma equiparação salarial entre funcionários. Agora, na nova situação, primeiro, não podemos ter funcionários de filiais diferentes de uma empresa, não podemos ter funcionários de filiais diferentes nem mesmo na mesma cidade. Muitas vezes funcionários da filial num bairro pedem equiparação ao funcionário de uma filial da mesma empresa em outro bairro. Isso não vai mais poder. Não vai mais acontecer, o juiz não vai mais poder reconhecer uma equiparação salarial para funcionários de filiais diferentes da mesma empresa. Agora é necessário que o funcionário esteja na mesma empresa, exerça a mesma atividade, com o mesmo grau de especificidade, o mesmo grau de qualificação, esteja para conseguir uma equiparação salarial. Aí sim ele poderá entrar com uma ação trabalhista ou então pedir mais esta verba em uma reclamatória trabalhista para conseguir uma remuneração igual ao seu paradigma. Isso tudo vai depender de uma robusta comprovação perante a justiça. É necessário que o funcionário consiga demonstrar detalhadamente a qualidade do seu trabalho, a sua formação, o seu conhecimento, o detalhamento, que ele consiga trazer o mesmo resultado que um colega de maior remuneração. A partir desse ponto, ele poderá conseguir convencer o juiz de que sim, ele terá direito a um plus salarial ou mesmo a equiparação salarial a um colega de maior remuneração. É muito importante que haja essa alteração, que haja critérios objetivos para dar maior segurança para todas as partes envolvidas na relação de trabalho. Entende-se que só dessa forma se conseguirá ter uma mínima previsibilidade quanto ao resultado, quanto para as pessoas poderem empreender, saber aonde estão pisando. Afinal, tudo que não se quer é uma insegurança e uma ausência total de qualquer grau de certeza quanto a uma decisão judicial. Então, novamente, entende-se que a reforma trabalhista é bastante salutar e bastante positiva para todos os envolvidos em uma relação de trabalho. O segundo tópico que vamos tratar nessa terceira parte do nosso curso trata de novas situações quanto à rescisão do contrato de trabalho. O primeiro item que a gente fala sobre a rescisão é sobre a unificação do prazo para pagamento das verbas rescisórias. Anteriormente, havia um prazo diferenciado. Quando o aviso prévio era indenizado, esse prazo poderia ser de até 10 dias. Porém, quando o aviso prévio era trabalhado, o prazo para pagamento das verbas rescisórias seria no dia seguinte à rescisão do contrato de trabalho. Entretanto, agora com a reforma trabalhista, esse prazo está sendo unificado, ou seja,
poderá se pagar em até 10 dias, independente se o aviso prévio for trabalhado ou então indenizado. Isso é uma forma de facilitar o entendimento para as partes. Outra situação que é modificada quanto à rescisão é quanto à assistência sindical ou do Ministério do Trabalho. Agora, com a reforma trabalhista, deixa de ser obrigatória essa assistência, mesmo para contrato de trabalho de mais de um ano, o que era anteriormente exigido. Então, agora não há mais necessidade de homologação da rescisão do contrato de trabalho perante o sindicato ou o Ministério do Trabalho. Mais um item ou uma novidade trazida pela reforma trabalhista trata da possibilidade de rescisão do contrato de trabalho mediante acordo. Muito se falava e até se fazia acordos entre empregados e empregadores para uma rescisão do contrato de trabalho, muitas vezes se devolvia a multa do FGTS e se fazia essa situação de o funcionário queria sair, porém o empregador o demitia. É o chamado acordo que se fazia muito antes. Porém, esse acordo era absolutamente ilegal. Agora, com a reforma trabalhista, vai haver previsão expressa de um acordo para a rescisão do contrato de trabalho. Nessa situação, o funcionário terá direito a todos os seus encargos proporcionais, porém 2 verbas serão pagas pela metade. Quais são elas? São o aviso prévio e a multa do FGTS. Essas 2 verbas serão pagas pela metade justamente por haver um acordo, é uma situação em que ambas as partes cederiam metade do que era devido, quanto ao aviso prévio e à multa do FGTS. Outra situação que modifica-se quanto à rescisão do contrato de trabalho é a criação de uma nova justa causa para o encerramento do contrato de trabalho. A partir da reforma trabalhista, agora, da vigência da reforma trabalhista, teremos também a perda de habilitação ou requisito legal para o exercício de uma profissão como uma justa causa para a demissão de um funcionário. Ou seja, um engenheiro, por exemplo, que trabalha em uma empresa, ele precisa da sua regular habilitação junto ao CREA para poder exercer a sua profissão. A partir do momento que ele venha a perder o seu registro perante o órgão de classe, ele deixa de poder exercer a sua profissão e logo ele acaba podendo ser demitido por justa causa, segundo a nova previsão da CLT. E, por fim, um outro item que é trazido na reforma trabalhista para questões de rescisão do contrato de trabalho é a possibilidade de quitação anual dos encargos trabalhistas. Ou seja, anualmente, mediante um acordo entre empregado e empregador, pode-se fazer uma quitação de todos os encargos trabalhistas proporcionais, leia-se especialmente FGTS, multa de FGTS proporcional ao período de um ano. A empresa pode quitar isso como uma forma de já se desonerar de valores para uma futura rescisão, que podem ficar muito pesados para a empresa. A empresa se desonera de tais valores mediante um acordo com seu funcionário e esse acordo deve passar pela chancela do sindicato, conforme a previsão da reforma trabalhista. Estes 2 tópicos tratados nessa terceira parte, há clara evolução da CLT. Por quê? Porque na equiparação salarial começa a se ter critérios objetivos, ou seja, se foge um pouco da subjetividade e do entendimento judicial para se ter uma lei que seja aplicada no país inteiro, de forma a trazer mais segurança para as partes. Já quanto à rescisão do contrato de trabalho, há uma possibilidade, se traz novas possibilidades, novas situações, de forma que a empresa possa se desonerar de forma gradativa com o passar do tempo e não fique com uma rescisão do contrato de trabalho muito grande ao final de longos períodos trabalhados. Isso tende a ser vantajoso por ambas as partes, afinal o funcionário também poderá receber esses encargos proporcionais ano a ano, desde que acordado com a empresa. Muito obrigado, pessoal. Essa foi a nossa terceira parte. Até uma próxima oportunidade. Um abraço.